Obrigada, Saulo. Bom que Saulo já tirou uma surpresa. Eu acho que ninguém ia adivinhar pelo meu sotaque de onde eu estava vindo. Vocês iam falar São Paulo, Rio Grande do Sul. Ninguém ia adivinhar se eu falasse 3 pastéis de onde eu estou vindo, né? Mas Saulo já contou para vocês para poder facilitar o processo aqui. Muito boa tarde. Eu sei que eu estou concorrendo aí com alguns, com o horário do almoço, né? Com a fome, com o cansaço de quem já está aqui desde ontem. Mas vamos buscar fazer uma troca aqui, né, bem interativa, justamente para ficar mais leve para vocês, ok? Então, nosso tema, como o Saulo apresentou, é cultura organizacional e inovação. E antes de falar sobre cultura especificamente, né, o que é cultura e que tipo de cultura que leva efetivamente para a inovação, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Pode ser que tenha uma surpresa, por que eu estou fazendo essa pergunta? Qual é a conexão, mas a gente já fala sobre isso. A minha pergunta é a seguinte: como são comemorados os aniversários na sua família? Quem comemora aí sempre com muita festa, é sempre uma super comemoração? Levanta a mão para mim. Saulo, quem aqui? Miguel também. Cecília? Quem mais? Super festa, as meninas aqui também. Qual é o seu nome? Tá falando. Não tem problema, depois você me conta. Fala, Tiago, também é super festa, geralmente é super festa. Quem comemora de uma forma mais íntima, assim, mais família, amigos, mais comemora? Então tem ali quem tá com o Tiago ali do lado. Débora, Tiago também. Aqui você levantou a mão também, é uma forma mais íntima. Quem não... Também aqui, qual é o seu nome? Lilian também, essa coisa mais fechadinha, mais íntima, né? Quem não comemora, prefere assim que seja esquecido, que nem lembra. Tem alguém que não comemora? Todo mundo comemora de alguma forma. Se a gente talvez tivesse um público um pouco maior aqui, algumas pessoas iam dizer, eu não comemoro, eu escondo. Quanto eu posso, né, ajudar para que as pessoas não lembrem que é o meu aniversário, eu faço isso. Por que eu fiz essa pergunta, né, para vocês? Estou falando sobre cultura organizacional, inovação, e venho perguntar sobre algo que é bastante pessoal. Porque isso que vocês responderam, né, eu comemoro em grande escala, com uma super festa, eu faço uma coisa mais íntima, eu não comemoro, isso é cultura. Né? Esse é o jeito que vocês fazem ou não fazem, isso é cultura. E como eu falei, aqui a gente não tem, mas algumas pessoas não comemoram, ainda assim, isso é um sinal de cultura. E quando eu trago, né, essa diversidade de respostas aqui, eu estou mostrando especificamente que toda empresa tem uma cultura. Não existe empresa que não tem. Né? O que a gente vai falar aqui, justamente, é se a cultura da sua empresa impulsiona ou bloqueia a inovação. Né? Então, não é possível não ter cultura, porque é essa forma de fazer as coisas. Mas a gente vai olhar para o viés da inovação. Ok? Então, fazendo a nossa primeira chegada aqui, o nosso aquecimento, minha apresentação, falando um pouquinho, né? Saulo falou que deixaria para eu mesma me apresentar. Essa apresentação aqui, vocês estão vendo, nossa, Fernanda, conta a letrinha, né? Tá bem pequeno, é de propósito, é para vocês não lerem, tá? Isso aqui vocês encontram no meu LinkedIn. Quem quiser me pedir depois, aqui fala das minhas experiências, das minhas formações, da minha atuação aí na área de gestão de recursos humanos, em grandes empresas também. Saulo falou que tenho cases, né? Inclusive nas AIS, onde eu fui head de RH e liderei todo o processo de transformação cultural. Mas eu falo que aqui é de propósito para não lerem, porque não é essa apresentação formal que fala quem eu sou. Eu gosto de me apresentar de uma forma muito mais leve, muito mais direta, que é dessa forma aqui, mostrando os diversos papéis nos quais eu me multiplico. Eu sou a Fernanda Santoro, ou simplesmente Fê Santoro. Eu sou mulher, negra, sou mãe da minha pequena Maria Luísa, minha Malu, de 2 anos e 10 meses, está bem maior do que naquela foto ali. Eu sou esposa do Anderson. Eu tenho essa trajetória como executiva que me tornou a profissional que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje. Eu sou empreendedora, né? Além de parceira ali na E3, eu também sou fundadora da Trama. E atuo, né, em ecossistemas colaborativos, sou mentora, sou coach, sou palestrante, sou educadora executiva. Eu me resumo simplesmente com uma palavra, que é gente.
Eu sou gente apaixonada por gente e por tudo de bom que as pessoas são capazes de criar. E eu acredito que a gente só é capaz de criar e de entregar o nosso melhor quando a gente está num ambiente que proporcione a gente ser quem a gente é. E é por isso que eu me tornei especialista em cultura organizacional. Bom, fazendo minha apresentação aqui também, né, contando um pouquinho da minha história para vocês, eu falei para vocês que toda empresa tem uma cultura, né? E dei um pouquinho de spoiler sobre cultura organizacional, fazendo a pergunta ali sobre o aniversário. Mas de uma forma mais estruturada, talvez, o que vocês entendem como cultura organizacional? Quem quer arriscar aqui? Vale, gente. Aqui é a nossa zona de confiança. Pode falar o que vier na cabeça sem filtro. Cecília. Eu acho que é a forma que você comunica, que você cria, que você desenvolve dentro da sua empresa, os rituais, as normas e tudo o que você carrega. Gente, estou liberada, posso encerrar minha palestra por aqui. A Cecília já contou para vocês o que é, né, cultura organizacional, então foi um prazer estar aqui com vocês, acabou minha fala. Basicamente isso, né? A forma que você comunica, que você entrega os seus rituais. Cultura organizacional, basicamente, se a gente traz um resumo de todo o contexto teórico de cultura, é o jeito de fazer as coisas. Por isso que eu conectei com a questão do aniversário, né? Como que você comemora? É com grande festa, é com pequena festa, é mais íntimo, é mais fechado, é sem comemoração, né? A cultura é justamente o jeito que se faz as coisas naquela empresa, o jeito que se interage, o jeito que se relaciona, o jeito que se desenha os processos, o jeito que se comunica com os clientes, o jeito que você se comunica como marca mesmo, como identidade, né? Tudo isso forma o que é cultura. E como a Cecília bem trouxe ali, né, vocês já devem ter cansado de ver essa imagem aqui do iceberg, que se não viram, que bom, né, novidade pelo menos para uma pessoa, vai ser ótimo. Mas o iceberg, ele traz justamente o que a gente fala da cultura dos 3 níveis de cultura organizacional, né, considerando que a gente vê muito numa cultura aquilo que está na ponta, que representa a ponta do iceberg. Mas tem muito mais coisas, muito mais profundas numa cultura organizacional, que é o que vai originar essa ponta do iceberg, que a gente chama de artefatos. Artefatos de uma cultura organizacional é tudo aquilo que a gente vê, né? Como eu falei, como as pessoas se comportam, que processos são esses, que identidade é essa. Quando eu vou na empresa, as pessoas estão todas fechadinhas, cada uma numa sala diferente, elas estão num ambiente aberto, né? Tudo isso fala sobre cultura organizacional. Quando a gente volta lá para o exemplo, vou voltar nele algumas vezes, tá? No exemplo da festa de aniversário, da comemoração do aniversário, se a gente pensa nessa comemoração, o que são os artefatos, né? Os artefatos são tudo aquilo que a gente consegue ver. Se tem muita decoração, se tem muita gente, se tem pouca gente, como que é essa interação das pessoas ali, o aniversariante fica mais quieto, fala mais, né? Então, tudo isso é o que constitui aquilo que é visível, aquilo que a gente vê muito facilmente. Como eu falei, numa empresa tem os processos, a forma de relacionamento, o próprio ambiente físico. E aí, um pouquinho mais profundo, a gente tem o que a gente chama de valores. E os valores, essa palavrinha aqui, vocês vão ver que eu vou repetir várias vezes ao longo aqui da apresentação, tá? Valores são as regras de referência. São os norteadores que vão guiar como as coisas são feitas. Por exemplo, quem tem uma festa, né, quem comemora com uma festa grande, tem muito provavelmente ali como valores essa questão da celebração, da grandiosidade, né? Quem comemora de uma forma mais reservada vai ter um valor provavelmente família, um valor segurança mais próximo, né? E a gente vai olhando para as empresas, a gente tem valores como estabilidade, como transparência, que são esses valores que eles não estão tão explícitos assim, mas são eles que interferem na forma como as coisas são feitas. E lá no nível mais profundo, a gente tem o que é chamado dos pressupostos básicos, que são as crenças, né? Não está escrito em lugar nenhum, isso não é falado no dia a dia, mas são as verdades absolutas, as verdades inquestionáveis que se tomam pela convivência, pela experiência e que vão orientar esses valores, vão orientar esses comportamentos.
Então, provavelmente, de novo, por exemplo, do aniversário, né, quem comemora grande, né, de forma grande, tem, por exemplo, uma crença que aniversário é uma data única, é uma data muito especial, então merece toda a celebração. Quem esconde, né, quem não celebra, talvez, quanto mais eu comemorar aniversário, mais rápido eu fico velho, por exemplo, né? Então você tem essas verdades que estão lá no íntimo que direcionam essa forma de ser, né? Então, trazendo um pouquinho aqui dos níveis da cultura organizacional. Basicamente, resumindo, cultura é o conjunto de crenças, valores e comportamentos compartilhados pelas pessoas da organização. Cultura não é aquilo que só o dono, por exemplo, quer manifestar, né? Só o dono diz. Mas aquilo que o dono diz também se reflete na forma como as outras pessoas nessa empresa se relacionam. É sobre isso, né? Cultura é sobre isso. Tem que ser aquilo que é compartilhado e não aquilo que é só de uma pessoa. É claro, se a gente está falando, né, de um empreendedor individual, a cultura vai estar caracterizada na figura daquela pessoa. Bom, e a gente trazendo aqui de novo, né, o tema da nossa palestra, cultura organizacional para a inovação. Falamos sobre cultura, né? Estamos aqui todo mundo na mesma linha sobre cultura. Agora a gente vai falar o que é inovação antes da gente conectar as duas coisas. O que é inovação para vocês? Um de cada vez. Boa tarde, né? Meu nome é Gleison. Pronto, inovação para mim, eu não sei, acho que talvez algumas pessoas vão gostar. É oferecer o crédito universitário para alunos que vão morar só. Pronto, a Magalu ela poderia fazer um crédito universitário para quem quer comprar sua cama, sua geladeira, só que ainda ela não oferta isso. Ela oferta cartão de crédito normal, só que ela poderia criar uma linha de crédito direto para o universitário com as taxas lá e tal, o programa lá. Obrigada, Gleison. O que está por trás disso que você fala, de criar a linha de crédito para o universitário, né? Tem uma ideia aí por trás, uma ideia que tem algo que é buscado para gerar uma diferença, né? Quem mais quer falar aqui o que entende por inovação? Oi, boa tarde. É quando você pode fazer alguma coisa mais rápido, melhor, mais barato, algo assim? Obrigada, Paloma. Quem não ouviu, ela falou quando você pode fazer alguma coisa mais rápido, melhor, mais barato. Isso também é inovação, né? Acho que tem muito mito sobre inovação, que é criar algo mega, algo super tecnológico, criar algo do zero, e não precisa ser assim, pode ser melhorar algo, né? Então, inovação tem muito essa conexão com esse trazer algo, trazer uma ideia que vai ter um impacto num resultado, não é? E aí a gente fala, né? Acho que tem muito, ainda dentro desse mito da inovação, quando olha para a inovação como algo mega, quando algo tem a ver com inteligência artificial, com transformação digital apenas, com super tecnologias, ainda ouço muito de clientes, né, num primeiro contato, que inovação é luxo. Quem concorda que inovação é luxo, levanta a mão, por favor. Tem alguém que timidamente levantou a mão, mas aí depois escondeu, mas tudo bem, eu finjo que não vi. Bom, segundo a CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, 31% das empresas brasileiras aceitam a cultura da inovação com medo de não acompanhar o mercado do futuro. É aquela coisa assim, eu não queria inovar muito não, mas eu sei que eu preciso seguir aí, porque senão eu não vou conseguir acompanhar esse mercado, eu não vou conseguir me destacar nesse mercado. Inovação é só para as grandes. Quem já ouviu isso? Inovação é coisa de empresa grande, multinacional, né? A gente já ouviu isso, é coisa do Elon Musk lá e tudo mais. E aí a gente traz aí dado do próprio Sebrae, né? A tecnologia e a sustentabilidade se tornaram fatores determinantes para a sobrevivência dos pequenos negócios. É fundamental que a inovação molde a estratégia empresarial. Eu digo que quando a gente fala de pequenas empresas,
a inovação é ainda mais crítica, porque muitas vezes a concorrência fica ainda maior. Muitas vezes não tem aquela grana para um alto investimento em soluções tecnológicas. Então, eu preciso me diferenciar a partir das minhas ideias, a partir das ideias que me geram um relacionamento mais próximo e mais efetivo com o meu público, as ideias que trazem uma conexão e o engajamento maior dos meus colaboradores, né? Então, inovação não é luxo, inovação virou questão de sobrevivência. Inovação, então, resumindo tudo que eu trouxe aqui, que vocês muito me ajudaram, muito contribuíram aqui nesse olhar, eu gosto muito de trazer uma frase, né, uma explicação, uma definição simples do Nick Baldwin, que inovação é a exploração com sucesso de novas ideias. É isso, por exemplo, que diferencia a inovação de criatividade. Muitas vezes há uma confusão entendendo que criatividade e inovação são exatamente as mesmas coisas. E não são. Ser criativo, você traz a ideia, você, né, tem uma capacidade de gerar ideias, de enxergar possibilidades muito grande. Mas se isso não se transforma em ação, se isso não se transforma em resultado bem-sucedido, isso não é inovação. Tá? A criação fica no campo das ideias, a inovação fica no campo da realização. Então, basicamente isso. Quando você falou sobre o crédito universitário, né, são as ideias que você busca ali para trazer um sucesso, que é cada vez mais pessoas participantes aí do nosso mercado de trabalho também. Bom, e aí quando a gente fala de cultura e inovação, né, de desenvolver estratégias para inovação, o que vocês entendem nesse contexto? Né? Eu quero sair da minha empresa que está aqui como tradicional, né? E quero realmente evoluir para um caminho da inovação. O que é mais importante, cultura ou estratégia? Quem acha que é cultura? Ok. Quem acha que é estratégia? Ok. Alguém que respondeu que é cultura, fala para mim por que acha que é cultura. Quer falar? Cultura, porque é o que você vai propagar a longo prazo na sua empresa. Então, se você quer crescer, ela, inclusive, vai moldar a sua estratégia. Uma coisa não é, assim, e não é uma via que você pode fazer de forma contrária. Primeiro a cultura, depois a estratégia. Malu, minha filha, o nome da minha filha. Quem respondeu que é estratégia, quer falar comigo por que respondeu que é estratégia? Aqui, vocês não querem? Eu acho muito importante o ponto da cultura, mas às vezes a gente tem na empresa uma cultura pré-estabelecida, só que a gente fica patinando o que fazer e tudo mais, e acaba que a gente não consegue ter um foco. E quando você tem a estratégia bem definida, de acordo com a cultura, é claro, você consegue seguir o passo a passo, sabendo exatamente onde você quer chegar. Juliana? Obrigada, Juliana. Vocês duas trouxeram basicamente a mesma coisa sob um olhar diferente, né? Como você falou, estratégia alinhada com cultura, a gente está falando muito disso. O Miguel, quem assistiu aí as chamadas do Miguel, ele trouxe algumas vezes essa frase bem conhecida aí, né, do nosso Papa de Administração, o Peter Drucker, que é: a cultura come a estratégia no café da manhã. O que será que isso quer dizer, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. É óbvio que é necessário e fundamental eu ter uma estratégia. Estratégia é meu plano. Se eu não sei para onde eu vou patinar, né? Eu preciso claramente ter um norte, saber o que eu quero, que ponto é esse que eu estou almejando chegar. Mas, se a minha cultura não estiver alinhada com essa estratégia, eu não vou chegar lá. Vamos falar de cultura de inovação, de estratégia? Por exemplo, de novo, estou numa empresa que é tradicional e na minha estratégia vem toda a questão da inovação, da transformação digital, ou não, né, mas de inovação, de crescer, de me diferenciar. Para inovar, a gente precisa experimentar, né? A gente precisa ouvir ideias diferentes e experimentar possibilidades. Se a minha cultura pune o erro, se a minha cultura não dá espaço para pessoas darem opiniões diferentes, se na minha cultura, quando o chefe fala, todo mundo fica quieto, vai ter inovação? O que acontece com essa estratégia? Vai por água abaixo, né?
Exatamente. Vai por água abaixo justamente porque eu não cuidei da cultura, do como as coisas são feitas ali naquela empresa. Se eu tenho uma cultura que é de muito conservadorismo, de muita estabilidade, as pessoas têm aversão ao risco, têm medo, né, de tentar alguma coisa diferente, como é que eu vou inovar? A minha estratégia pode estar maravilhosa. Contratar os melhores consultores, contratar os melhores profissionais do mercado. Pego aquele profissional que super inovou entre empresa, deu super certo, contrato para mim, não está acontecendo. Uma pessoa só não é a cultura. Lembra que eu falei sobre aquilo que é compartilhado? Então, eu preciso olhar toda essa cultura. Quando eu desenho uma estratégia de transformação, eu preciso necessariamente trabalhar com transformação cultural. Senão, eu não chego lá. E hoje, isso é uma das grandes questões, né, quando a gente olha em sucesso ou não das empresas. Bom, falando de inovação, né, então tem toda a questão da cultura que vem antes, e olhando o que gera realmente essa inovação, o que estimula as pessoas a inovarem. Quando eu olho para os times, por exemplo, eu trago aqui um primeiro olhar que vem do Manifesto Ágil, que fala que em cultura, né, que fala do Manifesto Ágil, que eu trago aqui para minha apresentação sobre cultura, dizendo que culturas inovadoras precisam ter indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Processo é necessário, processo é fundamental, processo estrutura, processo gera previsibilidade, processo diminui retrabalho, mas o processo não pode me amarrar e me engessar. Se eu olhar só para o processo e esquecer das pessoas, esquecer de promover essa interação, essa troca, eu não vou para a inovação. Eu vou ficar no processo, o processo vai cada vez mais me amarrar e me engessar lá atrás. O processo precisa existir para facilitar e sim para me conectar com esse meu objetivo de inovação. As diferenças devem ser vistas como potenciais que se complementam, né? Quanto a gente escuta ainda de empreendedores, né, de empresas que tendem a contratar pessoas iguais, todas com o mesmo perfil, todas com um modelo muito similar, né, que vem daquele mesmo curso, daquela mesma universidade, esquece um pouco de olhar o papel dessa diversidade ali, né? Então, eu preciso enxergar como que eu posso utilizar o melhor de cada um para trazer essas diferenças de forma complementar. E ter essa habilidade de responder às mudanças de forma rápida e eficaz, né? O que a gente vai chamar aqui de agilidade. Como é que eu resumo isso, né, quando eu falo de inovação e olho para o time? Que perfil é esse dos times? Que competências são essas que eu preciso ter na minha equipe para efetivamente ir e levar a inovação? Essas competências que formam o que eu chamo do equilíbrio cultural da parte de times, né? A minha bandeira é equilíbrio cultural e inovação, e eu falo de equilíbrio cultural sob a ótica de times, das competências dos times e a ótica da base da empresa, da cultura da empresa. Então, quando eu olho para os times, resumindo o que eu já disse antes, é fundamental ter flexibilidade. Flexibilidade para entender que o mundo muda a todo momento, o mercado muda a todo momento. Então, não adianta eu me engessar naquele produto, naquele serviço que foi sempre lindo, tão maravilhoso, sempre teve tanto sucesso, mas aí chega uma pandemia e derruba tudo. Se eu não sou flexível, eu não consigo crescer, eu não consigo me adaptar, eu não consigo gerar soluções inovadoras, né? Além da flexibilidade, é necessária essa agilidade, que foi o que eu comentei ali. Muitas vezes há confusão entre agilidade e velocidade, em fazer tudo rápido, correndo, e agilidade não é isso. Agilidade é justamente a habilidade de entender, perceber e responder às mudanças de forma eficaz. Vai vir, sim, uma velocidade maior ali, mas antes da velocidade vai vir essa capacidade de responder de forma eficaz. A colaboração, entendendo que sozinho, né, cada pessoa chega mais rápido. Se eu for sozinho, eu chego mais rápido, mas quando a gente vai em conjunto, a gente chega muito mais longe, né? Então, entender essas capacidades, essas competências, as habilidades de cada um. Como eu, somando com o Miguel, somando com o André, somando com a Cecília, somando com o Tiago, como que
os nossos talentos, as nossas forças se complementam para a gente criar algo muito maior, que é basicamente o que vem a partir dessa quarta competência aí, que é a diversidade. Justamente trazendo esse olhar de quando eu vou sozinho, eu chego mais rápido, mas quando eu vou com outras pessoas que complementam as minhas competências, eu chego muito mais longe, e as ideias viram ideias que realmente vão gerar impacto e que vão ter o sucesso, né? Não vão ser simplesmente ideias soltas, eu não fico só no campo da criatividade, eu efetivamente chego no campo da inovação. Estou falando muito rápido, como é que tá? Tá todo mundo aqui ainda, o estômago tá roncando. Não, tá ok, né? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Não? Então vamos lá. Falei dos times, né? Ok, mas como que, se eu estou falando de times diversos, né, de pessoas diferentes, com essas competências que são tão requeridas hoje, com flexibilidade, com agilidade, como é que eu atraio como empresa, né? Como é que eu atraio e como eu mantenho essa pessoa interessada em se manter na minha empresa? Como que eu engajo também? É justamente pela minha cultura, né? É essa cultura, essa forma de fazer as coisas que vai atrair ou não, que vai engajar ou não esses profissionais. E a cultura, eu trago aqui para vocês um olhar sobre 8 tipos diferentes de cultura que vieram de um estudo da Harvard Business Review, né, mostrando que as empresas, elas podem ali, né, na verdade, elas podem ter atributos dessas 8 tipos de culturas, mas, em geral, vai ter algum tipo que vai se destacar mais. E aí, na nossa análise de cultura para inovação, a gente vai entender, né, se aquele modelo mais presente naquela cultura, como eu perguntei lá no começo, impulsiona ou bloqueia a inovação. Que estilos são esses? O estilo do acolhimento, o estilo do propósito, do aprendizado, prazer, resultados, autoridade, segurança e ordem. Eu não vou trazer todos os detalhes aqui, mas já adianto para vocês, quem ficar até o final e for empreendedor, trabalhar numa empresa, tem um bônus em relação a uma avaliação aqui sobre o seu estilo de cultura predominante na sua empresa, tá? Então, a gente tem diversos tipos. E se vocês olharem ali, vocês enxergam que provavelmente já pensam em algumas empresas, né, que se adaptam ali, que se enquadram nesses estilos. O estilo de acolhimento, que é uma empresa mais calorosa. O estilo de aprendizado, que é mais aberta, mais inventiva. O estilo de resultados, que é mais orientada para desempenho. O estilo de segurança, que é mais previsível, mais organizado. De ordem, que é mais seguidora de regras. Que estilo desses vocês acreditam que são os estilos que mais impulsionam a inovação? Aprendizado. O que mais? Foi aprendizado também que você respondeu? Qual mais? Acolhimento. Acolhimento e aprendizado, juntando ali. Propósito. Autoridade. Ok. A questão aqui é sempre entender, como eu falei antes, né? As empresas, elas vão ter características, em geral, desses diferentes tipos de cultura. A gente precisa entender, num diagnóstico, qual que é o estilo predominante e quanto ele está se comunicando com a estratégia da empresa. Né? Porque quando eu falo cultura, não existe cultura boa ou ruim. Existe cultura forte ou fraca de acordo com a minha estratégia. De novo, cultura que vai impulsionar ou vai bloquear a inovação, ou vai bloquear a estratégia que eu quero chegar, que pode não ser de inovação. E tudo bem. Se está claro para a empresa que a estratégia dela é outra e que, de repente, faça sentido ter um estilo de maior estabilidade, de maior segurança, tudo bem. Mas é preciso ter essa clareza do caminho que se vai chegar a partir dessa cultura. Ok? Tem dúvida aqui sobre os estilos? Não? E aí, quando a gente fala desses estilos, né, eu falei para vocês do equilíbrio cultural e comecei a trazer o equilíbrio olhando para os times, a gente fala também do equilíbrio olhando para as empresas, né? Só ter a cultura não é o suficiente. Por mais que a minha cultura seja de propósito, por mais que a minha cultura seja de aprendizado, será que isso realmente é o que vai me impulsionar para a inovação? Até porque ainda
se confunde muito cultura organizacional de verdade, cultura organizacional raiz, com aquela que está bonitinha lá na rede social. Aquela que está bonitinha nas comunicações da empresa. Eu vi umas risadinhas assim, tipo, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Quem já viu assim aquela empresa que posta aquela coisa linda, maravilhosa, nós somos abertos, somos transparentes, valorizamos o ser humano, somos diversos. Quando você olha lá dentro, vira a madrugada para trabalhar, entrega esse resultado. Só na Austrália, né? Aqui ninguém conhece nenhuma empresa nesse estilo. Não, né? Então, além de ter a cultura, e assim, a cultura precisa ser raiz também, eu preciso entender como esses aspectos da cultura se relacionam, se conectam, se apresentam para dentro, né, para o meu time, para os meus colaboradores, e se apresentam também para fora, para os meus consumidores. E aí, juntando tudo que vocês responderam aqui também, esse equilíbrio cultural, ele é trazido por 4 pilares. Lembra? Eu coloquei lá 4 competências dos times. Quando eu falo da cultura organizacional, empresarial, corporativa, eu trago 4 pilares também que são fundamentais para essa cultura impulsionar verdadeiramente a inovação. O primeiro deles é o propósito. Por quê? Por que vocês acham que o primeiro pilar que eu coloco aqui, para um equilíbrio cultural, é o propósito? Seu nome? Maria Laura? Por que você acha? Você falou que cultura de propósito impulsiona a inovação. Por que você acredita? Porque eu acredito que nenhuma empresa fica por muito tempo no mercado sem propósito. Se você não tem propósito, você tampa um buraco por um tempo, mas você não consegue bons resultados. E esse propósito você tem que levar para o seu cliente, para o seu fornecedor e, acima de tudo, para o seu time, né? Juntando Cecília com Maria Laura, eu realmente posso sair agora, já terminou a palestra, gente, obrigada. Elas vão ficar aqui e me substituir nesse momento. Vamos lá? O propósito é o que motiva as nossas ações. Então, se eu quero comprar um apartamento, por exemplo, é esse propósito que vai motivar a minha ação de trabalhar, de poupar dinheiro, de fazer coisas nesse sentido. Então, dentro da organização, ele funciona da mesma forma. Se eu tenho um propósito de tornar o lugar de alguém o melhor do mundo, as minhas ações empresariais vão ser direcionadas ao meu propósito. A linda Ananda. Obrigada, Ananda. Bem, assim, uma dica que eu dou para quem está começando um negócio, às vezes, pela atitude de você começar, já existe algo, mas às vezes você não sabe definir o que é ainda. Então, assim, não se preocupe, relaxa, vai dando uns passinhos que uma hora você vai saber definir qual é o propósito. Relaxe, mas não relaxe tanto não, né? Relaxe com orientação, relaxe guiado. Eu entendo que você falou de não trazer essa pressão, meu Deus, eu preciso... E desmistifica um pouco a questão do que meu propósito precisa ser aquele que vai, né, super lindo, né, de mudar o mundo. Não necessariamente. O meu propósito, né, é o meu porquê, o meu para quê. Para que essa empresa existe, além de dar lucro? Dar lucro é a necessidade, né, e é o objetivo ali de toda e qualquer empresa. Mas, além disso, por quê? Para que eu existo? E aí eu trago o exemplo, eu comentei, né, que eu fui head lá na Zeiss e liderei o processo de mudança cultural na Zeiss, que é uma multinacional alemã do segmento óptico. E aí eu trago sempre o exemplo. Se a gente fala, né, o que é a Zeiss? É uma empresa que vende lentes de óculos, lentes de óculos destacados, de segmento premium, por exemplo. Motivou super vocês, né? Assim, é uma empresa que vende, né, lentes para óculos. Agora, se eu falo que a Zeiss, sim, é uma empresa que vende lentes para óculos, mas que está ali porque quer ajudar as pessoas a enxergarem melhor, que querem ajudar as pessoas a realmente se conectarem com cada momento especial que elas têm. Faz sentido? Engaja mais? Conecta mais? Se eu falo que a empresa produz óculos, produz lentes, qualquer outra vai produzir lentes. Mas o que realmente me conecta e me aproxima é realmente esse para quê, esse porquê. E cada vez mais as pessoas estão buscando entender qual é o porquê, qual é o para quê de cada empresa. Tanto quanto vão comprar,
quanto quando vão trabalhar. Não quero só saber o que vai vir no meu contra-cheque no final do mês, qual que é o meu holerite, né? Qual que é o meu cargo, mas como que eu vou contribuir, como que essa empresa quer contribuir para algo maior e que vai também me possibilitar contribuir para algo maior, né? Então, o propósito está ali na base, entender esse porquê, esse para quê. O outro pilar é o que eu falei para vocês, que eu ia falar várias vezes aqui durante a minha palestra. Quem lembra? Falei, eu vou falar essa palavra aqui várias vezes. Valores, muito bem, Wender. Muito bem, Wender. Ganhou uma mentoria, tá? Sim, 1 hora de mentoria, depois você me procura que a gente conversa. Muito bem, valores, memória tá boa. Próximo pilar são os valores e a consistência dos valores. Não é simplesmente, de novo, colocar nossos valores são transparência, respeito, valorização ao ser humano, empatia, inovação. Primeiro de tudo, o que esse nome significa? Quando eu falo de inovação, o que significa inovação dentro da minha empresa? Não necessariamente vai significar o mesmo que na outra. Quando eu falo de respeito, o que significa respeito dentro da minha empresa? Para mim, pode ser tratar todas as pessoas da mesma forma, independente do nível hierárquico. Para você, pode ser nunca questionar uma proposta, uma ideia do chefe, por exemplo. Estamos falando do mesmo conceito, respeito, mas com entendimento diferente. E é fundamental entender os valores através desses comportamentos observáveis, porque é isso que vai conectar quem realmente está mais próximo da minha cultura, quem tem um match maior com a minha cultura ou não, justamente por esse significado. Depois dos valores, eu vou ter a coerência, que é fundamental. Como eu falei antes, não simplesmente colocar bonitinho na rede social, né, no meu site, nos eventos que tiver, mas realmente ter coerência com discurso e prática. E essa coerência vai gerar o 4º pilar, que é a confiança, né? Então, com esses 4 pilares perfeitamente alinhados, a gente vai gerar o que eu chamo de equilíbrio cultural. E aqui, só falando para vocês de novo, né? Só reforçando cada um deles, um propósito, por quê? Porque um propósito... Perdão, volto, claro. Pronto, tira a foto. Quer que eu fique aqui ou eu saia? Comigo? Tá, então vai lá. Muito bom. Foi? Todo mundo tirou foto? Foi? Então tá bom. Quem quiser depois material também, é só falar comigo, tá? Que eu disponibilizo. E aí um propósito que é genuíno, que é verdadeiro, não é um propósito de historinha de Reels, né? Historinha de rede social, um propósito que realmente é genuíno, que as pessoas percebem ali. É um propósito que inspira e que engaja, né? E os valores são essas regras, né, que vão nos nortear, que vão ser a referência, que vai evitar retrabalho, que vai fazer com que as pessoas percebam a coerência de tudo que existe naquela organização. A coerência é justamente, como eu falei antes, essa consistência entre o que eu faço e o que eu falo, o que a empresa prega e o que realmente é vivido ali no dia a dia, né? A gente tem uma expressão em inglês que chama walk the talk. E também trazendo aqui mais uma coisinha em inglês, que é o Golden Circle. Eu não sei quem já ouviu falar no Simon Sinek, que é o autor do livro Comece pelo Porquê e o Encontre Seu Porquê também. Ele tem essa teoria do Golden Circle, né, em que fala justamente que a gente precisa ter essa coerência entre o porquê, que é o propósito, o como eu faço, né, que seria a minha missão, e o que eu faço, que seria a minha entrega final ali, o meu objetivo. Então, é fundamental essa coerência que vai gerar nas pessoas, tanto colaboradoras, quanto nos nossos clientes, nos nossos consumidores, essa confiança. Quando eu sei que aquilo que é pregado por aquela empresa realmente acontece, é realmente a verdade, eu passo a confiar, né? Quando alguém te faz uma promessa, não vai acontecer isso, tal, olha, você vai ser promovido, eu estou aqui, mas não acontece, confiança fica lá em cima? Não, né? Então, é fundamental que haja essa coerência para que eu tenha essa confiança. E aí, uma vez que eu tenho essa coerência, essa confiança, isso vai gerar segurança psicológica. Lembra que eu falei lá no começo, quando eu fiz a minha apresentação, que eu acredito que a gente só consegue dar o melhor da gente, entregar a nossa melhor versão, quando a gente está num ambiente seguro, que proporcione que a gente seja quem a gente é? É justamente isso, é segurança psicológica. É esse ambiente que permite que a gente seja quem a gente é, que a gente coloque as nossas ideias e permite que a gente se coloque como vulnerável.
Né? Vulnerável não é ser fraco, ser vulnerável é ser forte. Mais um livro que eu comento aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que fala muito sobre vulnerabilidade, que também tem A Coragem para Liderar, que fala sobre vulnerabilidade especificamente para a liderança. Uma vez que eu me coloco como vulnerável, eu assumo que eu não tenho todas as respostas, que eu erro sim, que eu preciso de ajuda das outras pessoas, isso me conecta, isso me coloca como ser humano e me conecta com as outras pessoas e necessariamente traz um senso de pertencimento que vai trazer o engajamento. Os erros são enxergados como oportunidades de aprendizagem e eu não tenho medo de gerar conflitos, porque esses conflitos não são conflitos de ego, né? Conflitos de vontades, mas conflitos de ideias, conflitos produtivos. Eu falo que eu sou a diferentona que ama conflito, sempre amei conflito, eu sou aquela que pega o conflito que está escondidinho debaixo do carpete. Eu não falo nem tapete, porque tapete a gente levanta fácil, né? Carpete tem que despregar. Eu vou desprego e trago o conflito para cima da mesa, porque eu acredito que só quando o conflito de ideias produtivos vem para a mesa e que todas as pessoas têm lugar para se colocarem, né, para falarem das suas divergências, das suas opiniões diferentes, é que a gente conquista algo maior, é que a gente consegue inovar. Quando qualquer um desses pilares não está em alinhamento, a gente deixa de ter equilíbrio cultural, né? Então, é fundamental que eu tenha muito esse elemento de propósito com valores, trazendo coerência e trazendo confiança. E por que esses pilares acabam, muitas vezes, não estando em coerência, né? Por que às vezes cai isso aí, esse equilíbrio não acontece? Por uma coisa que também vem de estudo da Harvard Business Review, que é o paradigma das culturas inovadoras. Eu quero ser inovador, vou me colocar como uma cultura inovadora. Tem um artigo que chama A Dura Realidade das Culturas Inovadoras. Porque muitas vezes a gente só vê o primeiro nível, os artefatos. Tem a piscina de bolinha, tem o escorrega, tá tudo bacana lá. Mas quais são os desafios de realmente ser uma cultura inovadora? Primeiro de tudo, eu preciso trabalhar nessa transformação de mentalidade, né? Saindo daquela ideia de que eu só sei aquilo que eu aprendi, nasci aprendendo, tenho o meu talento natural e não sou capaz de aprender mais nada. Eu sou tímido, eu sou introvertido, eu sou introvertida, não posso ser líder. Quem disse? Basta ter interesse, basta ter vontade, basta ter dedicação e foco, que sim, você pode se desenvolver. Isso é o mindset de crescimento. É entender que a gente pode aprender tudo aquilo que a gente efetivamente se dedicar. A tolerância ao erro versus a não tolerância à incompetência. Fala assim, não, Fernanda, como assim, né? Para ser inovador tem que tolerar o erro, o pessoal vai ficar errando o tempo todo? O erro é válido e reconhecido e valorizado quando ele é para experimentação, né? Buscando algo novo. Mas não é o erro admitido, não é aquele que vem porque eu não tive atenção, porque eu não tive responsabilidade. Então, há uma cobrança forte em relação aos erros que não são conectados àquilo que se quer atingir. A experimentação versus a disciplina, a gente vai experimentar sim, mas tem que ter disciplina de enxergar que quando a rota não está fazendo muito sentido, eu preciso retornar ao meu ponto de origem. A segurança psicológica versus a franqueza é um ambiente de abertura em que eu posso ser eu mesmo, mas também posso ser criticado por aquilo que não está fazendo tanto sentido. A colaboração versus a responsabilidade individual, então a gente vai sempre fomentar, estimular que as pessoas colaborem, coloquem suas diversas ideias, mas cada um tem sua responsabilidade no resultado total. E a horizontalidade, que é ter ambientes cada vez menos hierárquicos versus uma liderança muito forte. Ter uma cultura horizontal, né, com baixa hierarquia, não significa não ter liderança. Pelo contrário, né, as lideranças realmente precisam estar ali fortes, se destacar e garantir os resultados. E aí eu deixo para vocês aqui já no nosso finalzinho, né, algumas reflexões para entender aí o olhar para a empresa de vocês. A sua empresa está aberta a novas ideias? A sua marca está disposta aos desafios de ter uma equipe plural, ou seja, uma equipe diversa? O processo de aprendizado é valorizado na sua empresa? Ou o que você sabe, sabe, o que não sabe, eu vou contratar alguém que saiba? Novos talentos têm chance de serem escutados? Flexibilidade e adaptação são bem-vindas? Fica a reflexão para vocês do quanto que realmente a sua empresa, a sua cultura está bloqueando
ou está impulsionando a inovação? Bom, aqui está para vocês o bônus. Quem trabalha em empresa, tá, e quer conhecer um pouquinho do estilo de cultura da sua empresa, aqui é um Forms, tá, com um diagnóstico rápido de cultura. Vocês podem responder, podem compartilhar, inclusive, com as pessoas da equipe de vocês. Depois entre em contato comigo, tá, que aí eu passo para vocês como que foi esse diagnóstico consolidado e faço comentários ali sobre quanto esse diagnóstico está promovendo a cultura da inovação ou não. Todo mundo conseguiu aqui? Pegar o QR Code. Se não, depois pode me pedir aqui, tá? Eu vou deixar quem estiver pegando ainda. Deixa eu abaixar aqui para não atrapalhar. Aqui no finalzinho os meus contatos. Quem não conseguiu pegar o QR Code, quer pegar depois, meus contatos estão aqui, meu telefone, meu e-mail, meu site. Foi um prazer estar aqui com vocês. Abro para perguntas agora também, não sei se a gente tem tempo. Pessoal, nosso horário está bem apertado. Já recebi plaquinha de 5 minutos, mas vou abrir aqui para umas 2 ou 3 perguntas no máximo. Fernanda, uma empresa, a diretoria, o RH, os outros departamentos têm muita importância, mas eu enxergando na senhora agora, trazer a senhora para dentro de uma reunião em equipe é muito bacana, que ajuda nesse escalamento de aprendizado horizontal que a senhora falou, né? Ajuda, né? A senhora eu não sei, mas se me chamar eu vou, tá? Pode me chamar de você e eu posso ir. Mais alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer? Acho que não. Hoje eu vejo que tem muita startup que veste a capa de ter uma cultura inovadora ou de ser aberto, mas no final das contas acaba sendo só uma empresa como outra qualquer. E assim, na sua visão, uma startup que não tem de fato, qual seria a cultura ideal para uma startup que visa crescer? Porque eu vejo que todo mundo para ali na fase de tração por questão de cultura. Uma startup que não tem uma cultura aberta, acho que tem que perder um pouco do título de startup, porque é o conceito, né? É o conceito dessa abertura, é o conceito da inovação. Qual que é a cultura ideal? A gente vai olhar para os diversos tipos ali, mas precisa ter uma cultura de aprendizagem forte, porque as pessoas precisam ter voz e precisam ouvir as diferentes ideias, né? Dar valor justamente para essa diversidade. Muitas vezes o que acontece é que para lá, como você falou, na etapa de ideação, porque vem a vaidade, vem o ego, né? Eu quero que a minha ideia prevaleça, a minha ideia é importante, eu tenho esse histórico, esse conhecimento, essa experiência, e cada um quer a sua ideia, né? Que ela seja simplesmente seguida, vem aquele modelo, por mais que você venha com a ideia de ser uma startup, mas vem com o modelo de autoridade. O modelo de autoridade ele não faz sentido para uma startup. Tá? Fernanda, eu queria perguntar sobre propósito. Assim, quando a gente tem uma cultura bem definida, esses outros pilares, assim, mais palpável, só que o propósito ele não está tão bem definido. Que dica que você daria para começar a construir esse porquê fazemos o que fazemos? Porque, igual você falou, não é só o lucro, existe um propósito, existe um porquê. Que dica que você daria para isso? Tira a foto ali da tela, meus contatos estão ali, entra em contato comigo, posso te ajudar. Mas fora isso, né? É justamente fazer essa pergunta e refazer. Por que fazemos o que fazemos? Para quê? O que a gente quer, depois desse resultado, o que a gente quer que aconteça? Como que a gente quer ser lembrado? Qual é o legado que a gente quer deixar? Como que a gente quer ser lembrado? Para que realmente? Qual é a dor da sociedade, qual que é a dor do cliente que a gente quer realmente resolver. Então, trazendo essas perguntas para a mesa e elas sendo feitas e refeitas, se chega a essa resposta. Também tem o livro do Simon Sinek, que se quiser também ler, também ajuda muito nesse processo. Tá bom? Oi, Fernanda. Eu trabalhei em 2 empresas. Uma era uma empresa pequena. Porém, ela era muito humana com nossos funcionários.
Foi o melhor lugar que eu já trabalhei. Porém, profissionalmente, para crescer lá, eu já tinha estagnado. Eu trabalhava na época com tecnologia lá. Tinha feito faculdade de tecnologia e eu precisava expandir o conhecimento. Obviamente que o olhar era olhar para uma multinacional. O melhor lugar que eu já trabalhei foi a pequena. Porém, o melhor lugar para aprender foi a multinacional. Porém, o bilhetinho, a capa da multinacional era exatamente esse. Era lindo, maravilhoso, perfeito. Era o lugar que eu sempre sonhei em estar. E quando eu estava no sonho, eu descobri que não era tão sonho assim. Era trabalhar 12 horas, 14 horas por dia. Era problemas de urgência e, obviamente, a gente fica doente com isso. Eu descobri que não só chegar lá onde a gente quer, a gente precisa entender quando a gente chega se é realmente o lugar. E saber sair no momento certo também, porque a gente fica doente com tudo isso aí. Além do propósito da empresa, a gente precisa saber o nosso propósito, o que é importante. O nosso propósito, os nossos valores. São isso que vão fazer a gente entender o quanto que faz sentido eu ficar naquela empresa que é pequena, mas que tem um ambiente que é muito gostoso, é muito agradável, mas não tem um espaço para o crescimento, e quanto que vale a pena eu abrir mão disso para o meu crescimento. O que está falando mais forte aqui dentro, né? O que eu busco, o que é mais importante para mim nesse momento, e de que valores que eu posso mudar na hierarquia aqui em nome daquilo que é o meu propósito realmente. É basicamente isso. E quando a gente muda, ainda assim, tem empresas que são grandes, que são multinacionais, mas tem um propósito verdadeiro, genuíno. Tem formas de identificar que empresas são essas, tá bom? Gente, vou passar para o Saulo, não posso mais abrir para pergunta, senão ele briga comigo. Marca lá na rede social, me marca, Fernanda Santoro M. Vou fazer um post depois. Quem responder lá no post, fizer story e responder no meu post no feed, eu vou sortear uma mentoria de 1h30, que pode ser para te ajudar a impulsionar na inovação, para ajudar sobre cultura, sobre liderança. Então, quem quiser, me marca lá e eu faço um sorteio depois para vocês, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, Fernanda, por ter disponibilizado seu tempo e investir em capacitar pessoas aqui no Rio Grande do Norte. Agradeço a André também, que foi ele quem sugeriu o nome de Fernanda para estar aqui hoje com a gente. E até pegando a ideia de propósito, trago para vocês o propósito da CDL Jovem. O propósito da CDL Jovem é incluir e conectar. Então a gente quer pegar quem está fora, trazer para dentro do ecossistema e quem está dentro, a gente conectar. A gente está com o stand da CDL Jovem aqui do lado. Procura informações, associem. É muito interessante que quanto mais pessoas a gente tenha conectados, a gente consiga ter trocas cada vez mais plurais, mais diversificadas, como a Fernanda falou aqui. Então, agradeço demais por terem vindo. Essa é a última palestra que a CDL Jovem está trazendo aqui para o GoRN hoje. Obrigado pela presença de todos. Valeu e obrigado, Fernanda.